Ok. Como nós honramos muito aqui o vosso tempo, nós vamos começar. Demos aqui 2 minutinhos. Entretanto, as restantes vão entrando e eu vou só fazer aqui uma breve introdução. Esta vai ser a primeira sessão do Mamacitas Learning Lab, que é um novo formato que vai ter início agora em março. E nós semanalmente vamos ter convidadas e vamos fazer sessões curtas de cerca de 30 minutos, sempre com temas relevantes. Não queremos que seja algo estritamente focado em trabalho, pelo contrário, porque nós mulheres estamos muito formatadas para estar sempre assim em modo trabalho, ação, e então queremos trazer aqui outros temas também que acrescentam valor ao nosso dia a dia, à nossa saúde. Não quer dizer que não vamos trazer também temas de trabalho, obviamente que vamos trazer, mas decidimos começar com este porque realmente é algo que nos diz respeito a todas. Por isso, sem mais demoras, eu vou passar aqui a palavra à Joana. Isto vai ser uma conversa muito intimista. Vocês podem ir interagindo no chat e, entretanto, no fim, depois a Joana dá-vos aqui um bocadinho para as vossas questões. Joana, força. Olha, antes de mais nada, obrigada a todas por estarem aqui. Obrigada por ser então a primeira convidada deste espaço. Eu vou-me apresentar um bocadinho. Eu sou Joana, eu sou farmacêutica e sou naturopata. Especializei-me em stress, ansiedade, burnout feminino. Portanto, e como é óbvio, este tema acaba por estar muito ligado não só à Sofia, mas também a todo um mundo feminino do burnout, da ansiedade e hormonal, não é? Então, começando já de seguida, o que é que nós estamos aqui hoje a falar? Vamos falar um bocadinho sobre disruptores endócrinos. E o que é que são disruptores endócrinos? São substâncias químicas que interferem com o nosso sistema hormonal. O que eles fazem é, ao serem introduzidos no nosso corpo, vão imitar as nossas hormonas, vão bloquear os receptores hormonais e provocando uma resposta que é semelhante ao estrogênio, que é o xenoestrogénico, não é? Alteram a nossa produção hormonal, interferem com o nosso metabolismo e alteram a nossa expressão genética, não é? Portanto, aqui o grande problema é que o sistema hormonal vai funcionar sempre com sinais muito pequeninos, porque ao longo do nosso ciclo nós vamos tendo estrogénios, vamos tendo progesterona e é precisamente o balanço entre eles que vai fazer com que exista um equilíbrio no nosso corpo. Onde é que estes produtos estão presentes? Onde é que eles existem? Eles existem em cosméticos e cuidados pessoais e são chamados os parabenos, os ftalatos, fragrâncias sintéticas e até mesmo em filtros UV químicos. Em detergentes e produtos de limpeza, são os surfactantes sintéticos e os compostos petroquímicos. Nos plásticos, BPA e embalagens alimentares, na alimentação, através dos pesticidas e dos herbicidas, e no ambiente, através da poluição, dos metais pesados. Ou seja, o que acontece é que, ao existirem estas moléculas, estes disruptores endócrinos, no nosso ambiente, portanto, em tudo o que está à nossa volta, ao entrarem no nosso organismo, mesmo que sejam em pequeninas quantidades, o que vai acontecer é que vão acumulando no nosso interior ao longo do tempo, e é por isso é que as manifestações não ocorrem quando somos pequeninos, ocorrem quando já somos adultos, nomeadamente na idade fértil. Começam a aparecer cada vez mais cedo os sinais e sintomas que vamos falar um bocadinho mais à frente. Porquê? Porque a quantidade destes produtos ou destes químicos está cada vez maior no nosso dia a dia. Por isso é que é tão importante, por exemplo, verificarmos os constituintes dos produtos que ingerimos, termos cuidado com a água que bebemos, pensarmos um bocadinho se precisamos efetivamente utilizar uma embalagem de plástico, aquecer produtos no micro-ondas com embalagem de plástico. Ahm, Mais situações, mesmo toda a cosmética, e como é óbvio, como mulheres, eu acho que nós também gostamos de hidratar a pele, também gostamos de pôr um creme, um blush, um rímel, mas eu pergunto, será que precisamos disso todos os dias? Porque há dias em que quase que estamos mais recatadas com a nossa família e tudo isso acaba por ter impacto, porque o problema é o efeito cumulativo destas substâncias.
Isso e também associado a um outro ponto, que é, à medida que eles vão se acumulando no nosso organismo, nem todos nós temos a mesma capacidade de desintoxicar o nosso corpo e nem sequer fazemos programas de desintoxicação com alguma frequência. O que faz com que o nosso intestino, o nosso fígado, a nossa pele, inclusivamente, esteja tão sobrecarregada que acaba por não conseguir eliminar aquilo que entra através destes canais e da nossa alimentação. Em associação a isto tudo, o que é que acontece? Quando estes disruptores endócrinos entram no nosso organismo, eles vão alterar o nosso ciclo hormonal. Através do balanço da progesterona e do estrogênio, têm consequências que vão interagir com o nosso stress. E principalmente mulheres como nós, que estamos sempre muito ativas e estamos sempre muito preocupadas com tudo, e faz com que efetivamente esse stress seja ainda mais aumentado. Isto porquê? Porque a progesterona, por exemplo, quando diminuída, através e do efeito destes disruptores endócrinos, o que é que provoca? Provoca ansiedade, provoca insónia, provoca TPM, aquela tendência, não é bem irritabilidade, mas aquela reatividade, se calhar, em termos emocionais. E, por exemplo, o estrogênio, se fica ligeiramente aumentado, vai provocar, esse sim, irritabilidade, retenção de líquidos, alterações nos ciclos ovulatórios e todas nós nos identificamos com estes sintomas, quanto mais não seja de uma forma completamente natural, porque o nosso próprio ciclo faz com que exista este balanço e é normal que aconteça ao longo do mês, ou dos 21, 28 dias, não é? Contudo, associado ao nosso stress do dia a dia, o que é que vai fazer? O stress por si só já vai provocar um aumento da permeabilidade intestinal, o que por si só já altera todo o equilíbrio, da microbiota intestinal e, por consequência, também reduz toda a capacidade de desintoxicação do fígado e também do intestino, potenciando o quê? Uma inflamação, consequências no metabolismo hormonal e isto tudo por consequência de um aumento do cortisol, porque o cortisol é o primeiro sinal do nosso stress a aumentar, não é? Ou um sinal, não tanto, consequência do nosso stress a aumentar. Cá está, o problema não é propriamente a exposição, mas é a forma como o corpo reage à exposição a estes xenobióticos. Por isso é que é tão importante, efetivamente, tentarmos estar alerta para estas situações. Como consequências físicas, o que é que nós sentimos no nosso dia a dia? Uma fadiga persistente, uma ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, energia mais baixa, uma inflamação, e atenção que a inflamação pode se manifestar ao nível de dores, pode se manifestar numa gengiva a sangrar, numa incapacidade de concentração e de memória. Pode também estar associado, por exemplo, a um aumento de peso, sem explicação ou uma dificuldade na redução do mesmo. E depois aquilo que eu acho que mais é impactante, na nossa vida são alterações ao nível da tiroide, que são muitíssimo frequentes em Portugal. Situações de dismenorreias, de endometrioses, ovários poliquísticos, uma diminuição da nossa imunidade e também tem afetado e tem-se demonstrado isso através de vários estudos, a nossa fertilidade. E isto, fertilidade, estamos a falar de necessidade de recorrer a técnicas de fertilização in vitro, por exemplo, mas também no número de perdas gestacionais muito precoces que acontecem. E às vezes não é uma situação que seja muito notória, mas não se associa tanto a perdas gestacionais numa primeira fase a este tipo de produtos, de químicos, mas na minha opinião está muito relacionado, tanto os disruptores endócrinos como o próprio stress e ansiedade, não é?
E claro que isto tem um impacto muito forte na mulher, aumenta o stress ainda mais, não é? Portanto, eu acho que é uma situação que devemos olhar e tentar prevenir de alguma forma. Os xenoestrogénicos, ao imitarem o estrogênio, o que vão fazer é precisamente ciclos irregulares, e é para isto que nós devemos estar alerta, ok? Ciclos irregulares, um síndrome pré-menstrual intenso, uma menstruação muito abundante, ok? E isto já são sinais de balanço. A irritabilidade, hum, por si só também já é um ponto. Hum, Em termos de infertilidade, também está muito relacionado, por exemplo, com uma redução na qualidade dos óvulos, dos nossos óvulos, não é? E isso é tão importante para mulheres que acabam por adiar constantemente a maternidade por uma questão de progressão na carreira. Isto é também muito evidente e é preocupante porque não só adiamos a nossa carreira, adiamos a nossa possibilidade de ser mães, em prol de uma carreira, como ao mesmo tempo estamos a acumular mais xenobióticos no nosso organismo e com consequências que tanto podem ser ao nível dos disruptores endócrinos como com outras substâncias, ok? Porque as toxinas, acabam sempre por estarem a acumular. Pronto, temos endometriose, inclusivamente menopausas precoces. Quantas de nós é que não conhecem aquela amiga ou colega de trabalho que, eu tenho 30 anos e estou numa menopausa precoce. Como é que isto é possível, não é? Hoje em dia é tão, tão frequente. Por isso é muito importante, na minha opinião, nós estarmos muito alerta. Hum, Claro que todo este sistema, estamos a falar até agora de sintomas que são mais de dentro, não, mais que não estão à vista de todos. Portanto, nós podemos estar aqui todas reunidas e muitas identificarem-se com estes sintomas, mas não, ninguém se percebe isso. Contudo, há um ponto que eu acho que é importante de referir, que é a ligação que os disruptores endócrinos têm com a pele porque, sendo um dos nossos maiores órgãos de excreção, acabam por acumular muita tensão, muito stress também, e que se manifestam como tensão facial, com mais stress, com rugas de expressão, com sinais de inflamação, não é? Nomeadamente a acne, o envelhecimento precoce, a perda de elasticidade, o edema, retenção de líquidos, isto é tudo consequência destas pequenas acumulações que vamos fazendo ao longo dos dias, meses, anos, não é? Por isso é que é tão importante nós cuidarmos de nós, não é? Porque estas substâncias não são inócuas, não é? Ora, como naturopata e farmacêutica, o que é que eu posso efetivamente recomendar? Eu acho que é fundamental que agirmos, acima de tudo, na prevenção, percebermos quais são os hábitos que nós temos no nosso dia a dia que efetivamente estão a comprometer a nossa saúde hormonal. É importante reduzir a exposição, portanto, olharmos para os rótulos, pensarmos um bocadinho em tudo aquilo que estamos a comer e a colocar na nossa pele, porque também já vimos que isso é importante. Apoiar também todo este sistema de desintoxicação, portanto, fazer um bom detox, seja com um produto de suplementação, seja mesmo com recurso a sumos, cuidarmos da nossa alimentação, porque muitos produtos, mesmo alimentos, têm inclusivamente já algumas hormonas colocadas, tanto a carne, o peixe, os próprios vegetais. Termos atenção à forma como limpamos e desinfetamos os nossos alimentos, porque a colocação às vezes de mais produtos químicos em cima para os conservar por mais tempo estão obrigatoriamente incluídos este grupo dos disruptores endócrinos. Lavarmos bem as frutas, os vegetais é fundamental. Um,
promover também um bocadinho a desinflamação do nosso corpo de uma forma natural. E como é que isso se faz? Eu acho que há dois pilares que para mim são importantes, que é o sono. A qualidade do nosso sono é aquilo que nos vai fazer não só potenciar a desintoxicação natural, como também agir na prevenção da inflamação. E o exercício físico, que é muito importante, porque ajuda a eliminar através da pele e do suor muitas toxinas que estão acumuladas, incluindo estes xenobióticos. Porquê? Porque é importante nós termos consciência que, ao termos os meios ou os órgãos de eliminação limpos e saudáveis, permitem precisamente a não acumulação destes produtos e, ao mesmo tempo, a sua eliminação. Portanto, é muito, muito importante. Pronto, aqui em termos de cosmética, efetivamente eu gosto muito da cosmética natural, porque existem produtos já muitíssimo interessantes, até como prevenção de rugas, manchas, portanto, há todo um conjunto de produtos que já são muitíssimo eficazes nesse sentido. Hum, Evitar também algumas fragrâncias, porque as fragrâncias sintéticas também estão muito associadas, à parte dos disruptores endócrinos, destas substâncias. O ideal será promover também técnicas como a yoga facial, que a Sofia tanto recomenda e que eu acho que é espetacular, uma hipótese muito boa de tratarmos de nós. Os próprios também detergentes ecológicos que também estão tão associados à Sofia e que são tão benéficos. Ah, um outro ponto que eu considero que é importante relembrar que estes produtos tanto da roupa como da casa e a própria roupa em si, a existência de derivados do petróleo também é uma grande forma de entrar no corpo, porque não se esqueçam que tudo o que nós temos em contacto com a nossa pele tem produtos que potencialmente podem ser absorvidos. E portanto também é importante termos isso em consideração. Hum, a água. A qualidade da água é muito importante. Nós sabemos que nem toda a gente tem acesso a fontes, e mesmo que tenha acesso a fontes, muitas das vezes desconhecemos uma análise que tenha sido feita àquela água, não é? Pode efetivamente ser melhor do que aquela que bebemos da torneira, enfim, mas existem alguns detalhes que podem ser fundamentais. Por exemplo, eu aqui em casa utilizo muito a barra de carvão vegetal. Não sei se vocês conhecem. Coloca-se dentro, é uma barra que se compra e, e coloca-se em água e ela vai absorver metais pesados, pesticidas, portanto, e outro tipo de produtos químicos que estejam na água. E de vez em quando, assim, uma vez de cada 2 em 2 semanas, 3 em 3 semanas, essa barra é fervida e pode-se voltar novamente a utilizar. Portanto, é uma técnica que é muito benéfica para reduzir os químicos que existem na água que consumimos. Muito importante também para mim, todas as técnicas que podemos utilizar portanto, o sono, o reparador, o exercício físico já falámos, mas a respiração. Todos nós respiramos, mas efetivamente não respiramos em condições, não é? E portanto é muito, muito importante pararmos 5 minutos no nosso dia, ou 10, ou 15, ou aquilo que nós conseguirmos, pelo menos 5, para potenciarmos o nosso próprio relaxamento, para melhorarmos a nossa respiração, e eu acho que isto é fundamental porque reduzir os disruptores endócrinos está muito associado à forma como regulamos o stress, da mesma forma como se controlarmos o stress, se calhar conseguimos, se calhar não, conseguimos efetivamente fazer escolhas mais acertadas, tanto ao nível nutricional como mesmo de produtos. Temos outra disponibilidade para cuidar de nós e dos nossos, porque isso é muito importante para as gerações futuras, porque o número de disruptores endócrinos é cada vez maior,
e a ciência está a evoluir de uma forma constante, portanto, hoje o que é válido já não é válido amanhã e, portanto, há sempre mais qualquer coisa a acrescentar, o que significa que os nossos filhos terão uma exposição a todos estes produtos de uma forma cada vez mais maior e com mais consequências, não é verdade? Por último, eu acho que vou depois dar tempo para responder aqui às vossas perguntas, mas nós vivemos expostos diariamente a disruptores endócrinos, mas o impacto depende da capacidade que o nosso corpo tem de se regular. O verdadeiro cuidado começa na redução da exposição, na regulação do nosso sistema nervoso e no nosso equilíbrio, orgânico e físico, ok? Acho que é muito importante termos isto em consideração para o nosso bem-estar físico e emocional, porque só quando nós estamos bem é que efetivamente conseguimos cuidar bem dos outros e fazer escolhas acertadas. E eu acho que isto é muito importante para nós, enquanto mulheres, porque efetivamente temos esta visão de cuidar, de preocupação de estar presentes, não é? Portanto, eu acho que é fundamental. Já vi que tem aqui algumas perguntas, mas Sofia, queres dizer alguma coisa? Alguma... Olha, eu não sei qual é, agora vamos poder ligar os micros, não sei qual é a opinião das restantes, mas tu estavas a falar e eu só fazia check, 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 do género sintomas, certas coisas que às vezes parece que não têm explicação e eu já passei por muitas dessas questões que tu falavas, inclusivamente fertilidade, perda gestacional e claro que existem muitas causas, nós nunca vamos saber qual é que foi a causa, mas de facto, olha, gostava de deixar aqui, dar a palavra a quem está aqui, que tenha alguma questão ou que queira fazer alguma partilha. Se alguém tiver aqui alguma questão para colocar à Joana ou se quiserem partilhar connosco, eu vi que foram partilhando aqui também no chat. Por exemplo, a Marina falou aqui de uma questão que teve acne aos 30 anos pela primeira vez e ninguém sabia explicar o motivo. Só quando mudei de estilo de vida e reduzi o stress é que o acne Yeah, desapareceu. muito comum. Muito comum. A Sim. acne também tardia é muito comum por diversos motivos, até porque não falei aqui, né, mas a realidade é que também podem ser entendidos quase como xenoestrogénicos ou disruptores endócrinos as próprias contracepções hormonais que se fazem, porque na realidade são químicos. Que são introduzidos no nosso organismo. E por vezes o que acontece é que essa introdução das contracepções é feita de uma forma tão cedo e tão precoce na vida das mulheres e das adolescentes que porque não quer e muitas das vezes o motivo nem sequer é a prevenção de uma gravidez. É o porque têm dor, porque não querem ter período, porque a amiga toma, ok? E acaba por se muitas vezes mascarar o problema, e não se trata uma endometriose, não se trata efetivamente sei lá, qualquer outra questão, os ovários poliquísticos, ok? Não se trata, e mais tarde, quando a mulher retira a pílula, muitas das vezes existem situações como estas das acnes que surgem a posteriori e numa altura tão tardia, não é? Isto, na minha opinião, não é mais do que precisamente um corpo a gritar por equilíbrio, a gritar por necessidade de tratamento. E provavelmente ali tínhamos, arrisco a dizer que teríamos provavelmente um intestino muito inflamado, um fígado a precisar de desintoxicar, e, e às vezes eu tenho várias situações em consulta que efetivamente, fazendo um detox às vezes do fígado, hum, tudo se reequilibra. Tudo se reequilibra. Havia aqui também uma outra questão da Alicia que falava que há vários anos mudou o tipo de cosméticos usados, que passou a utilizar só biológicos e veganos, e diz, ainda assim, não sei se há alguma constituinte em particular possa ainda existir. Joana, qual é a tua? É sim, há muitas marcas, é muito difícil eliminar a totalidade dos produtos. Ser totalmente natural é muito difícil, porque a realidade é que nós também não fazemos.
Os cosméticos com uma validade muito longa e, como é óbvio, também têm custos, não é? Mas claro que há marcas que já têm 98%, 99% de cosmética natural. Um, eu lembro-me, por exemplo, quando estava em farmácia e que tínhamos uma marca que era a Caudalie, e a Caudalie já é com alguma cuidado, que eles diziam que foi descoberta a potencialidade desta marca quando as mulheres estavam a fazer a vindima. Dizia-se que as videiras sangravam quando cortavam, quando faziam a poda. E elas deitam tipo um líquido branco que elas colocavam na mão e passavam no rosto. E foi aí que se descobriu a potencialidade do resveratrol, entre outras coisas, só que depois acabou por se desvirtualizar e passou tudo para produtos químicos. Por isso eu acho que é sem dúvida alguma, mas ter atenção efetivamente aos constituintes e à origem dos componentes. Há assim algumas marcas Partilhar aqui que são. no chat uma marca que é a que eu utilizo, Uhum. ahm, que eu acredito dentro daquilo que eu conheço que é uma marca relativamente fiável nesse aspecto. Mas se quiserem partilhar outras ou se tiverem alguma informação, a Sandra pergunta: gostava de saber como, como é a intervenção da Joana, se é consulta, como é que Ah, costumas trabalhar? sim, eu faço consulta, eu trabalho com medicina quântica também para fazer a avaliação precisamente dos órgãos de eliminação, do fígado, do intestino, a pele, os rins, portanto isso é importante. Também trabalho com a kinesiologia, mas eu acho que aqui aplica-se mais a parte da medicina quântica com esta avaliação do detox, que é extremamente importante, até porque eu defendo que deveríamos fazer um detox sempre 2 vezes no ano. E mais ou menos alinhado com o início da primavera e com o início do outono, porque são as épocas de mudança de estação em que nós necessitamos de nos preparar para a estação seguinte, em que existe uma renovação. Quase, se nós olharmos para a natureza, é isso que acontece nas árvores. Umas perdem as folhas, numa altura perdem as folhas, na outra começam a ganhar as folhinhas. Portanto, eu acho que é importante isso acontecer. Aqui, aplicado a este caso, para mim é o mais significativo. Há aqui uma outra questão. A Alicia pergunta se existe alguma lista, de disruptores endócrinos identificáveis nos rótulos dos alimentos, dos cosméticos, dos produtos consumíveis. Sim, eu aqui falei em alguns, até posso colocar aqui porque eu tinha aqui um pequenino estudo. Enquanto tu procuras, queria só partilhar. Também já existem aplicações no Uhum, telefone é verdade. onde vocês podem analisar os produtos e aquilo normalmente tem um sistema estilo C verde, vermelho. Existem várias, mas Uhum. a explicar se é seguro, se não é seguro. Ó, Pronto, Sofia, posso tenho. falar? Eu tenho Podes, aqui a mão no ar. Olha, eu podes. gostava de partilhar aqui algumas coisas com vocês. Em primeiro lugar, gostava muito de agradecer à Joana e a ti, Sofia, por esta workshop tão importante, não é? Fala-se tão pouco e é tão importante cada vez mais nos dias de hoje, com tanta porcaria que os nossos alimentos e não só têm. E eu gostava de falar de 2 ou 3 situações que eu vivo há muitos anos, diariamente. Uma delas é sobre o gel de banho, que as pessoas dão tão pouca importância e que é tão importante porque a nossa pele é o nosso maior órgão, e tudo aquilo que nós colocamos nela vai passar. Então, ou não é tudo, mas uma parte vai passar. Então, quando eu falo, eu há muitos anos que uso Herbalife, também na nutrição exterior, e felizmente nós temos uma linha de aloe vera que não tem parabenos nem sulfatos. E eu digo isto às pessoas, e as pessoas acham que é uma coisa mínima, que não é assim tão importante. E é extremamente importante não usar um gel de banho, um creme de corpo, um shampoo, um amaciador, tudo aquilo que vai para o nosso corpo no dia a dia, porque a gente toma banho todos os dias à partida, não é? E pôr parabenos e sulfatos na nossa pele todos os dias, porque as marcas que estão no supermercado todas têm parabenos e sulfatos. E eu digo Uhum, isto muitas vezes aos meus clientes e à minha família e aos meus amigos, que por alguma razão as linhas até aos 3 anos de idade não uhum, têm parabenos nem sulfatos.
até aos 3 anos, porque a partir dos 3 anos parece que nós podemos pôr toda a porcaria na pele, mas não podemos. Então, isto são pequenos cuidados extremamente importantes. Procurar um gel de banho, um creme de corpo que não tenha parabenos não sulfatos. Eu estou a falar deste assunto porque eu sei que isto passa despercebido à grande maioria das pessoas. E eu vejo a cabeça da Joana a fazer assim que sim, porque realmente são constituintes eu diria, de 90% do gel de banho que existem nos supermercados e alguns até na farmácia, e que nós Uhum. temos que deixar de usar. Depois, também gostava muito de falar do desodorizante. Sim, sim. O desodorizante, há muitos anos que eu uso a pedra da Lumen, do Uhum. Lumen, não é? A pedra da Lumen, que as pessoas dizem que não funciona. Funciona muito bem, minhas queridas, só temos é que saber usá-la. E realmente nós não podemos continuar a usar desodorizantes numa zona tão crítica como é a nossa axila, com material pesado. Então, a pedra da Lumen é uma pedra totalmente livre de qualquer material pesado, só temos que saber molhar a nossa axila, passar a pedra às vezes que forem necessárias, e não há transpiração, não há cheiros, e melhor, não há camisolas com goma, não há camisas brancas dos homens todas amarelas debaixo dos braços. Eu estou a dar estes dois exemplos porque eu falo disto constantemente com as minhas clientes e com as minhas amigas, e às vezes parece que sou uma extraterrestre, e muitas deixam de usar porque não funciona. Ai, mas na minha filha que tem 12 anos não funciona. Olha, quem me dera a mim, quando eu tinha 12 anos, a minha mãe ter descoberto esta pedra. Não descobriu porque se calhar nem havia. Mas não ponham nas vossas filhas desodorizantes normais, não ponham, porque isso é extremamente prejudicial. E pronto, e Sim. gostava também de dizer, a Joana falaste aqui da pílula, eu durante alguns anos tomei a pílula, eu fui daquelas jovens que tive acne 3 vezes, tive acne aos 14, tive acne aos 20 e tive acne aos 28, e, e quando eu decidi deixar de tomar a pílula, e não só, e passar a fazer nutrição de Herbalife e suplementação, etc., a minha pele hoje é uma pele maravilhosa. Eu tenho 52 anos, não tenho marcas de gravíssimos problemas de acne que eu tive. Tomei aquele comprimido horrível que, se fosse hoje, eu nunca teria como Ah, tomado. o Roacutan. Bactã, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu nunca tinha tomado aquilo, mas eu não sabia. E a dermatologista, não é? Porque é uma médica conceituada num hospital de dermatologia, dizia que eu tinha que tomar e eu tomava, não é? Só que nem sempre aquilo que os médicos dizem é o que está certo para a nossa saúde. E deixei de tomar a pílula por opção, e a minha pele melhorou, inclusivamente derivado também, obviamente, a tudo o que depois adicionei na minha vida. Mas agora também vos quero contar que vou fazer uma cirurgia ao útero, vou tirar um pólipo, nada de preocupante à partida, mas o cirurgião, não a minha ginecologista, mas o cirurgião mandou-me tomar a pílula. E porquê que eu estou a falar disto? Porque eu fiz imensas questões ao cirurgião, ao ginecologista cirurgião, e ele achava que eu era maluca. Ele falou comigo ao fim de várias perguntas que eu fiz, porque eu quis perceber porque é que eu tinha que tomar a pílula durante pelo menos 2 meses, e ele ao fim concluiu dizendo assim: olha, mas não vai ficar doente porque vai tomar a pílula 2 meses. Porque realmente, para os médicos, nós colocarmos aquilo dentro do nosso corpo é uma coisa perfeitamente Mas normal. atenção, e desculpa interromper, Silvia, a pílula foi considerada recentemente pela Organização Mundial de Saúde como um carcinogénico tipo 1. Pois, Porque exatamente. Mas, muitas das vezes, e aquilo que eu observo também, não só como naturopata, mas também na minha prática clínica de farmácia, não é? Ah, na minha opinião, existe um exponencial de cancro da mama em Portugal, muito causado também por isso, mas acima de tudo, o mais jovem é por causa das pílulas da amamentação, porque uhum, as mulheres não sabem respeitar o seu próprio ciclo. E o que claro. acontece é que a predominância estrogénica aí nesse caso é brutal. E, Pronto, e neste na minha caso, opinião, pronto, é um dos motivos, claro que é assim, existem outras situações, né? Vá. obviamente. Mas
Uma Mas, grande por parte exemplo, será. eu à partida só vou tomar 2 meses porque tem a ver com o facto de eu não Pronto. mexo no ar para poder ser operada, pronto, estas foram as razões que ele me deu e também para limpar melhor, para depois se ele conseguir chegar, para tirar, portanto, também tenho endometriose, ou pelo menos à partida, e para limpar melhor o útero e tal, pronto. Mas isto, eu quis falar sobre isto porque é assim, quem foge da carneirada é considerada uma pessoa meio estranha. E eu, mais uma vez, aos 52 anos, tive a possibilidade de perceber isso à frente do ginecologista, porque eu manifestei resistência ao final de 30 anos de voltar a pôr a pílula no meu corpo. E ele estava espantado com a minha resistência, quando na realidade eu é que estou certa. Não é? Mas isto para a gente perceber que nem sempre aquilo que os médicos nos dizem é o que está certo, que é aquilo que a gente deve fazer. Nós devemos sim ouvir mais coisas como esta que a Joana acabou de falar, informar-nos, vermos como é que o nosso corpo reage e tentar ao máximo utilizar, mais uma vez, produtos e alimentos que nos protejam e que não nos adoeçam. Obrigada mais uma vez, Joana, por esta partilha incrível. Obrigada. Eu vi aqui, Sofia, desculpa só, alguém perguntou por causa da barra de carvão. Eu acho que vi aí qualquer coisa. Pronto, foi a Rita. Estão disponíveis nos sites mais naturais. Não sei se alguém, a pegada verde, por exemplo, tem. Ok? Eu vou colocar aqui, há aqui uma também. Olha, Sofia, tu tens o desodorizante na tua loja, não tens? O Lumen, A este? pedra não tenho. A pedra? Ah, não tens. Ah, eu ia dizer que podiam comprar a ti, pronto. Pensava que tinhas. Ok. Sim, eu na minha experiência essa não, efetivamente para quem tem um suor muito intenso, que depois também está um bocadinho relacionado com o stress, ok? Não funciona tão bem. Mas existem outros, acho que foi a Alicia que também referiu isso, que nem para toda a gente funciona. Eu também gosto muito de uma marca que usei para a minha filha, que é a Veleda, que é Sim, espetacular, sim, sim. adoro. Gosto muito da Veleda também. Mas existem outras opções, por exemplo, para a hidratação da pele, seja em qualquer transversal a qualquer idade, também temos os óleos vegetais que também são muito interessantes. Queria só deixar aqui assim 4 plantas que eu acho que são importantes para o nosso equilíbrio hormonal. Onde, como naturopata, tenho que sempre fazer esta anotaçãozinha das plantinhas, desculpem lá. E são a sálvia, ok? Que é muito importante para a regulação do nosso ciclo hormonal. Aquelas mulheres, por exemplo, que estão no início de uma ou numa perimenopausa e que necessitem de regular, a sálvia é espetacular. Portanto, para quem gosta de questões mais um bocadinho energéticas, a sálvia é espetacular até mesmo para a nossa consciência. Eu gosto imenso da sálvia. Não é em vão que ela é utilizada pelos povos indígenas para ser queimada em cerimónias, até mesmo por nós, ou mais aqui da Europa em casa, mas isso já é outra questão um bocadinho mais à frente. O óleo de onagra, que é fundamental até mesmo para meninas no início da puberdade, e que tenham algumas dores e algum desconforto, ele é muito, muito bom, gosto muito também. O Agnus casto e o trevo vermelho, mais utilizados mesmo em momentos de menopausa e de regulação hormonal, quando se está a falar de dismenorreias por exemplo, como a Silvia referiu agora, de endometrioses, por exemplo, portanto, também podem ser utilizadas. Pronto, é assim estas 4 anotações que eu queria e já me Olha, mas excedi. Joana, desculpa ter interrompido. É alguma coisa em específico em comprimidos, em chá? O que é que tu aconselhas? É Pode. indiferente? É Ok. assim, depois de cada caso é um caso. Por exemplo, o óleo de onagra há umas cápsulas mesmo específicas, pronto, que Hum? podem ser utilizadas. Existem várias dosagens, portanto, é uma questão também de- Uhum, de percebermos qual é o caso e o que é que se adequa. O uhum. Agnus Cast e o trevo vermelho também em cápsulas. A sálvia, eu não conheço em cápsulas, mas Pois deve ser só em chá, extrato né? e em chá. Mas Uhum. eu acho que o chá para mim funciona maravilhosamente. Ok, Maravilhosamente bem. Joana, ok. antes do Yeah. trevo vermelho, pergunta aqui a outra Joana Neto, qual foi o mencionado? Portanto, falaste de sálvia, O Agnus Casto. consegue escrever no chat para Sim. quem não... Eu acho que é Casto, Casto ou Castro.
Deixem-me ver aqui, mas eu acho que é Castro. Castro, assim, pronto. O óleo essencial também há, em óleo essencial, exatamente a sálvia, é espetacular. Porque depois diluído pode-se colocar precisamente na pele e também é muito interessante. Por acaso era esse e é um outro para, que também agora que falaste em óleo essencial, também é muito interessante para este tema, que é o funcho. O funcho para as mulheres também é espetacular. Portanto, é outra hipótese. Também muito gira. Se Mais há perguntas? alguma questão, aproveitem. Estamos aqui a chegar à reta final. Se calhar Eu aproveito. Oi, desculpa. força, força. Eu tenho ouvido falar muito de pastos de, não sei se é bem este nome, de óleo de ricínio. Uhum. Para isso é verdade? É assim, Há algum fundamento não, científico? Não não, faço não ideia. há. É assim, tem que se ter sempre a utilização dos óleos, eu prefiro sempre que sejam mais biológicos. Pronto. E efetivamente eles têm um poder muito forte, ou melhor, a absorção através da pele existe sempre e muitas das vezes o que se refere é que mais colocado junto ao fígado. E se for, imagina que uma compressa, daquelas maiorzinhas, ok? Que colocas um bocadinho de óleo e colocas em cima do fígado, que normalmente é isso que se faz. Se puseres um saquinho de água quente por cima, vai potenciar ainda mais a própria a ação e também a absorção, não é? Porque nós sabemos que quando a pele está mais quente, há mais irrigação e, portanto, é mais fácil de fazer a absorção. É muito utilizado para a desintoxicação do fígado e o fígado tem um processo fundamental na ativação e na produção de hormonas. E por isso é que é tão importante às vezes associar o fígado, a todo este ponto, de desintoxicação. E daí também a melhoria de muitos sintomas após apenas um detox, porque o fígado está ali no centro de tudo. Também está associado a outras coisas, está associado um bocadinho àquela raiva que as mulheres têm, frustração que está ali guardado, tipo, que nós somos um bocadinho assim, não é? Tipo, guardamos as coisas para nós. E por último, está aqui uma questão relativamente à água da torneira. Hum. O que é melhor? A água da torneira, mesmo utilizando a barra, ou se é preferível a água de garrafão? E qual é a opinião dos jarros com filtro Brita? Eu prefiro os jarros, o filtro Brita acho que também tem um bocadinho de carvão, não tenho a certeza, mas eu prefiro a barra de carbono. O que eu faço é, eu utilizo a água da torneira com a barra de carbono para cozinhar e para ingerir, prefiro a água de garrafão, sendo que o garrafão também tem plástico, o que é o problema. Existem umas máquinas maravilhosas, de filtragem da água, mas que são caríssimas, portanto. Quem puder e tiver essa oportunidade, fantástico, mas para mim ainda não dá. Bom, eu acho que já. Olha, as pastas dos dentes também era uma boa questão para se falar aqui. Pastas de dentes com flúor, nem pensar, minhas queridas. Sim, Isso também sim. é outra coisa a falar com muita importância. Tem a ver, até porque o flúor interfere com a absorção do cálcio e também tem muita ação na tiroide. E daí a questão dos hipotiroidismos, dos hipertiroidismos, portanto, toda a desregulação. A água ionizada acho maravilhosa, sim, também. Pois a Sandra tem razão quando refere que a água engarrafada, a quantidade de embalagens que gera é terrível. É verdade, é verdade. Mas depois tem um balanço, porque a verdade é que nós não conseguimos eliminar totalmente todas estas moléculas. Não vale a pena. Ok? Os solos estão contaminadíssimos com tudo e mais alguma coisa, a água das chuvas também pior, portanto, isto vai acabar sempre por. O nosso planeta está muito sobrecarregado com tudo isto, não é? Portanto, eu acho que é fazermos o nosso melhor todos os dias. Pronto. E cá está, o problema isto são quantidades mínimas que nós ingerimos todos os dias. O problema é que se não temos os nossos órgãos de eliminação abertos, vamos acumulando, 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 acumulando. Sim, o problema é que vem de muitos lados. Eu falo, por exemplo, a Silvia referiu das crianças. Para mim foi uma grande dificuldade encontrar produtos seguros para a minha filha,
E achei curioso falares da Veleda, porque de facto para mim é uma referência, os produtos dela são todos dessa marca praticamente. O que é um susto, não é? Porque uma pessoa pensa que até as coisas que são feitas para bebés muitas vezes já vêm com substâncias nocivas. E até mesmo a nível dos potezinhos para aquecer a comida, eu acabei por ir encontrar uns no IKEA, super baratos, que são uns conjuntos de três, de vidro. Portanto, para mim, hoje em dia, eu tenho andado a substituir o Uhum. plástico por vidro, mas lá está, é triste, porque os produtos que são feitos para crianças muitas vezes não têm esses cuidados, não é? Sim, principalmente as crianças, que têm um impacto muito maior neles, porque são minis, não é? São minis, minis. Exato. E lá está, se viesse só de uma fonte, não é? Se nós só estivéssemos expostas através da pasta de dentes ou do creme, mas é tudo, vem de todo o lado. Não querendo alarmar, mas É verdade, é. E a pasta de dentes tem uma questão que nem sempre se fala, que é o facto de ser na boca, porque a absorção sublingual é brutal. Portanto, é muito rápido. Nós temos medicamentos, pronto, que são importantes de serem tomados em algumas situações, são SOS, precisamente porque entram logo aqui, basta a língua, vão para as veias e cérebro, coração, etc. De forma muito, muito rápida. Portanto, mesmo que sejam lavar dentes, que não estamos 10 minutos, um quarto de hora a lavar os dentes, não é? A verdade é que aquilo está ali em contacto e entra logo. E as pessoas nem não têm essa consciência. O impacto dos metais pesados, que são um disruptor endócrino, é absolutamente brutal ao nível do sistema nervoso central. Existem estudos que o chumbo, o mercúrio, o alumínio, eu tenho quase a certeza que se fizéssemos uma avaliação dos níveis de alumínio em doentes com Parkinson ou com Alzheimer, haviam de estar tipo no máximo. E depois pensem, toda a gente aqui eu acredito que beba café. Não acredito que haja aqui alguém que não beba café. deixei de Ou, ver. pronto, não? Pronto, algumas pessoas não bebem café. Ok, eu bebo café, adoro café, mas aquilo que está disseminado nas nossas casas são as máquinas de café, que ou têm plástico ou têm alumínio. E mesmo quando vamos a um cafezinho e bebemos um café na rua, o que é que lá está? Tipo, outra vez uma maquineta de alumínio. Portanto, está tudo a entrar. Portanto, pronto, como combater? É reduzir a exposição ao máximo. Não há como. Joana, eu acho que nós ficávamos aqui até amanhã a falar Sim, sobre este tema. exatamente. Provavelmente vamos agendar mais uma sessão, porque eu acredito que estes temas dizem respeito a todas nós, não é? E seguramente que temos aqui muito mais para falar. Eu, Sim, desculpa só, a Alicia estava aqui a referir a tiroide, a análise ao iodo, e os metais pesados, e sim, ao fim e ao cabo, o diagnóstico da tiroide, das tiroides, sejam as de Hashimoto, seja hipotiroidismo, hipertiroidismo, está muito relacionado com a parte hormonal, mas só muitas das vezes. Se vê os T3, os T4 e não se vê nada disto, não se vê TTs reversas, que é consequência dos disruptores endócrinos, é consequência dos disruptores endócrinos. O déficit em iodo também raramente se vê, não é? Exatamente, por isso, uma forma muito simples e não me quero alongar, porque cá está, ficávamos aqui até amanhã. O iodo é uma excelente fonte de iodo, são as algas. E as algas, quer a clorela, quer a spirulina, têm uma vantagem espetacular ao nível da eliminação dos metais pesados do organismo, principalmente ao nível intestinal. Portanto, é um ponto super fundamental. Eu acho que de vez em quando uma pessoa fazer uma caixinha de spirulina ou de clorela é espetacular, porque efetivamente ajuda muito nesta eliminação. Dá energia, são super alimentos. e mesmo a nível de ferro. E o ferro, exatamente. Ferro, minerais são muito, muito ricos. Tem que ser efetivamente a clorela, como é de água mais doce, tem menos contaminantes dos metais pesados, porque este é um super produto se a origem for boa. Porque se estivermos a falar de uma alga que está numa zona do planeta extremamente contaminada por mercúrio ou por alumínio, por exemplo, também é a mesma coisa, ainda estamos a fazer pior. Mas sim, a tiroide é também um ponto muito interessante e também tão querido para as mulheres, ou não. Um tema para outra sessão.
sem dúvida. Exatamente. Joana, muito obrigada pela tua partilha. Eu acho que não há melhor forma de termos arrancado aqui com estas sessões do Learning Lab. Espero que tenham gostado. Na próxima semana já temos uma nova sessão que eu vou partilhar em breve Boa. e fiquem atentas. Muito obrigada mais uma vez. Até à próxima. Obrigada eu, mais uma vez. Um Obrigada. grande beijinho. Muito obrigada. Um beijinho e até breve. Um beijinho.